Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende. Nesse espaço a gente fala de empreendedorismo e inovação, porque a gente acredita que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E o nosso papo hoje vai mostrar como inovação, muitas vezes, na sua empresa, pode ser construir método, construir processo para conseguir crescer. Antes de apresentar meu entrevistado, não esquece de curtir, compartilhar, mandar para outros empreendedores. Se inscreve também no canal, porque isso ajuda a gente. Lembrando que o Gente que Empreende, as nossas entrevistas, elas acontecem porque temos o apoio do Estúdio Vida Moderna e da Witec. E meu entrevistado de hoje não é da área da saúde, mas começou um negócio de vacina que virou uma rede que tem unidades no Brasil todo. Marcelo de Paula, fundador da Doutor Vacina, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, primeiramente, Juliana, muito obrigado aí pelo convite, estar participando aqui e poder falar para o pessoal aí sobre empreendedorismo. Sempre bacana compartilhar a história, porque a gente sabe os desafios de empreender e principalmente a dificuldade inicial de ter coragem para mudar isso e começar a empreender, né? Isso é muito bom. Uma vez uma pessoa me perguntou se empreender tinha mais a ver com planejamento ou com coragem. Uhum. Eu falei, cara, coragem, porque não tem Coragem. planejamento que vai fazer você ter clareza absoluta de tudo para começar, né? Você vai precisar da dosezinha de coragem para falar, então vamos. Eu sempre falo que, assim, se hoje eu fosse olhar para trás, ver onde a empresa chegou e lá atrás eu tivesse feito esse plano inteiro, eu ia falar, não vai dar. Porque é muita coisa. Então, assim, basicamente você tem que começar, ter coragem para começar, já ter ideia de onde você quer chegar, mas pensar só no próximo passo. Não pensar em todos os passos. Não tem. Deixa eu ver qual é o próximo. Senão você não vai dar conta também, né? Aquela história lá do degrau em degrau e você vai indo. Exatamente. Eu queria que você me contasse, Marcelo, porque você não é da área da saúde. Tá. Porque você resolveu começar um negócio numa área que é desafiadora, né? Que tem um monte de regra, tem legislação, tem regulamentação. Não deve ser tão simples começar um negócio de vacina, né? Sim, sim. Bom, eu sempre quis empreender, né? Então, assim, eu sou formado em comércio exterior, fiz MBA na Getúlio Vargas, essas coisas, e sempre trabalhei em multinacionais, grandes indústrias aí. E aí eu sempre queria empreender realmente para poder mudar a minha vida, ser dono do meu tempo, ter uma vida financeira melhor. Então esse era o desejo inicial, mas não sabia no que empreender. Então assim, eu pesquisei vários nichos de mercado, pesquisei muitas coisas diferentes e saúde sempre me atraiu, porque saúde é aquela coisa, você fala, pode ter crise, pode ter o que for, e saúde sempre vai ser prioridade, afinal ninguém quer morrer, né? Então assim, todo mundo vai deixar, saúde sempre nunca vai ser cortado, né? E pesquisando... Ou vai ser um dos últimos a ser cortado. Um dos últimos, tivemos uma pandemia aí para provar isso, que saúde sempre roda. E aí lá em 2016, quando eu comecei a pesquisar negócios de saúde, eu fui nichando e entrei em imunização. E imunização em si foi porque na época que eu pesquisei lá um pouco mais sobre o mercado, já tinha dados assim, por que as pessoas não morrem mais de sarampo? Antes morria milhões de pessoas por ano, por causa de vacina, imunização. Qual que foi o link que eu fiz naquela época? Eu falei, tudo está evoluindo. Né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. A longevidade, qualidade de vida. E a questão não é estar vivo. A questão é você estar vivendo, né, com qualidade. E eu falei, com certeza é um mercado que vai vir muito mais inovação em vacinas. Então já pesquisei um pouco aquela época, já tive um pouco de clareza do mercado. E uma das coisas que me chamou a atenção mesmo foi a dificuldade de fazer. Eu falei, não é fácil de fazer isso aqui. Então não é se acordar amanhã, quero fazer um negócio desse. Então mostrava já um pouco de seleção ali na competitividade, em novos players e tal. E foi por isso que eu acabei entrando nessa área de imunização. E você, na época, 2017, já era comum as clínicas particulares? Porque teve uma época que a gente falava as campanhas de vacinação e tudo mais, era muito mais na rede pública, né? Tá. Não tinha tanto, eu preciso tomar vacina, eu vou tomar no particular ou eu vou tomar no público. Hoje já existe essa diferenciação até, né? Já eu vou dar particular porque imuniza contra mais vírus, ou não, né? Pensando até nas crianças, né? Pensando no meu filho, né? Como a gente toma essas decisões. Já era comum ter... as clínicas particulares ou ainda estava começando? Bem menos, né? Hoje a velocidade das coisas é muito diferente. Então, quando você fala que passou 9 anos, parece que passou, sei lá, 50, né? Muda muitas coisas.
mas tinha menos clínicas na época. O serviço de vacinação pública no Brasil sempre foi um serviço bom, como ele é até hoje. Só que aí o privado ele é o ótimo, né? É o excelente, né? Então no privado você tem muitas vacinas que não estão disponíveis, faixas etárias que não estão disponíveis no SUS, né? E produtos diferentes. Mas na época de 2017 mesmo, eu falava com pessoas, conhecidos e tal, e as pessoas realmente não sabiam que existia, né? Mas até hoje, então com a pandemia acabou sendo bom, porque a palavra vacina, o produto ficou em evidência. Pô, vacina está em evidência, isso acabou sendo muito legal. Mas se as pessoas lembraram que existe imunização. Então, de lá para cá, depois da pandemia, começou a ficar muito mais claro na cabeça das pessoas sobre vacina, sobre clínica de vacinação, sobre imunização, principalmente no mercado adulto, que era uma coisa que não se falava antigamente, né? Então, assim, isso vem transformando ao longo do tempo. Mas, assim, o nosso desafio ainda hoje como rede, né, é levar informação. Então, por mais que saibam, talvez exista uma clínica, alguma coisa assim, quando você vai conversar com as pessoas, adulto mesmo, ninguém sabe que vacina deveria tomar. Então, o nosso desafio é falar assim, pô, sabia ter uma vacina contra o câncer do colo do útero? Não sabia. Pô, o segundo mais incidente em mulher no Brasil. E ninguém sabe, entendeu? Então, tipo assim, é levar informação. Hoje a gente tem vários já para adultos, né? Então, Nossa, a da muito. HPV, tem herpes zoster, a Dengue, dengue. pneumonia. A dengue não tá na rede pública, eu acho, tá? A rede tá na rede pública com faixa também, etária só que por uma faixa etária disponível mais restrita. Só que a vacina é até os 59 anos, né? Então, assim, daí tem na rede privada. A vacina de HPV, mesma coisa, tá uma faixa restrita. A do mercado privado vai até 45 anos, só que ela é outra vacina, lá é quadrivalente, aqui é a nonavalente e cobre 5 sorotipos a mais. Aí tem herpes zoster, que é acima de 50 anos, uma vacina hoje que é sensacional, já é a terceira mais vendida da rede, para você ter ideia, isso competindo com o mercado infantil. Acabou de lançar agora a vacina de bronquiolite. Era uma vacina que estava acima de 60 anos, que é uma doença respiratória, e a Anvisa já aprovou agora, já entrou no calendário para acima de 18 anos. Pneumonia, gripe todo ano. Então, aquilo que eu falo, a vacinação hoje, né? O doutor vacina, a gente fala que é para o franqueado que vai entrar, eu falo assim, olha, seu cliente ele começa com 0, ele vai até a terceira idade, então seu cliente tem recorrência, tem vacina para toda a família, para toda ocasião, quando está gestante, quando vai viajar, alguma coisa assim. E o mais importante é saber que esse cliente ele acompanha você toda a sua vida. Né? Então, assim, e hoje, como eu estava falando antes lá nos bastidores, todo mundo quer viver mais, quer viver com qualidade. Então, assim, a pessoa vai ter que se vacinar, entendeu? Então, assim, é um mercado muito grande para crescer ainda. E quando você começou, né? Você falou dos franqueados. Quando você começou, você já imaginou que seria uma rede de franquia? Tá, bom, então, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, tal, para montar o Doutor Vacina, meu plano inicial era como todo mundo que vai empreender. Eu queria, pelo menos, conseguir ter uma renda mensal igual eu tinha trabalhando num CLT. Esse era meu plano, né? Mas, assim, quando eu dei o nome da empresa, Doutor Vacina, eu gostei muito do nome. Soava já como uma rede, sabe? O nome. Eu falava, pô, esse nome cai bem, a coisa cai bem. Mas, como falo, não adianta nada você ter nome, você ter marca, se você não tem método. Então, o primeiro era crescer, entender os problemas do negócio, entender as dores de quem pudesse montar uma clínica e aí estruturando isso, né? Mas, assim, então, não tinha ideia que seria, mas sonhava. Desejava já. Entendia que poderia ser uma possibilidade. Porque justamente eu sabia da dificuldade de fazer o tipo de negócio. Então, eu falava, você acordou hoje, quero montar uma clínica de vacina? Não é simples. Quais que são os desafios? Você tem no Brasil, você vai ter muito desafio, primeiramente, burocrático, né? Então, você já cai ali na parte de legislação, parte de vigilância sanitária, aí você vai ter muitos desafios. Depois que você passa por isso, você tem que entender como aquele modelo de negócio faz sentido, vai ser pequeno, vai ser grande, como que eu faço composição de um estoque, como que eu treino meu time, como que vende. Aí você tem lá, sei lá, 25 vacinas. Como que eu monto meu estoque? Qual que vende mais? Qual que vende menos? Como que é o giro? Fluxo de caixa, negociar com fornecedor. Então, assim, eu falo... E nem só isso, né? Daí você tem que aprender parte fiscal, parte de contabilidade, financeiro, fluxo de caixa.
marketing, como que você vai fazer as coisas. Igual eu falo, nosso site lá, doutorvacina.com. Todo mundo que olha é um site. Mas, pô, ele é otimizado, aquele negócio, ele é trabalhado de uma forma muito constante pela nossa equipe, né? Para justamente estar ranqueando no Google, tá aparecendo. Então, assim, é muito trabalho começar do zero. Então, eu falo, quem compra uma franquia séria, você ganha o quê? Você ganha tempo. Então, comprar uma franquia que realmente trabalha de uma forma séria, que está ganhando? Estou ganhando tempo. De vez eu levar 10 anos para fazer, eu já compro e já saio 10 anos na frente, né? E você, eu falei aqui, né, que muitas vezes inovar pode estar em justamente construir método, Aham. processos. Você, quando começou, estava ali do zero, precisava entender Sim. tudo isso que você está falando agora, Aham. né? Como foi criar e quais foram os desafios para entender, inclusive pensando no modelo da franquia, né? Que Uhum. você precisa ter um método, você precisa ter processos claros para que isso seja passado para o Sim. franqueado, né? No início, para criar isso, quais foram os desafios? Nossa, foi muito, muito difícil no começo, assim, pensando na primeira clínica que eu comecei. Como eu falei, a primeira você começa totalmente do zero, mas zero, até brinco com os franqueados hoje. Eu falo, cara, era aquela história de uma casa que não tinha teto, que não tinha nada. Então, começar um negócio do zero realmente é muito complicado. Mas depois, com o que eu atribuo mesmo na parte da dificuldade de fazer a franquia, é você contratar uma boa empresa de formatação de franquia. Então, para mim, esse foi o nosso grande diferencial. Então, eu vejo o pessoal muito hoje, às vezes tem uma marca aí, tem 2, 3 unidades e não consegue sair daquilo, mas eu vejo que o pessoal quer economizar muito de contratar uma empresa séria para fazer a formatação. Então, eu devo uma boa parte do nosso sucesso à empresa que a gente contratou para fazer a formatação. Então, um profissional muito sério, trabalha direito e tal, e foi me guiando para extrair tudo que eu já tinha. Então, tipo, tem uma hora você tem que montar um manual de instalação, né? Pô, não é simples você falar, vou montar um manual de instalação de uma unidade. Mas quando você tem alguém que te ajuda, que vai guiando, isso vai ficando mais fácil, né? E evita você ter problemas lá na frente. É como se ele te ajudasse a pegar, de repente, tudo que está na sua cabeça E para colocar colocar no num papel como um método método de como mesmo. você fazer uma franquia da forma correta, né? Então, assim, o Dr. Vacina na época já tinha 3 anos, quando eu comecei o processo para formatar a franquia. E da onde que veio a ideia realmente de, só para explicar isso aí, de virar a franquia? Então, eu comecei em Sorocaba, com uma clínica pequena, e a ideia era falar, pô, fazer essa clínica ter sucesso. Só que eu já comecei num mercado que era bem consolidado, Sorocaba tem 800 mil habitantes, já tinha bastante players ali consolidado, e no espaço de 1 ano e meio eu saí da menor clínica para número 2 na cidade. Então aquilo chamou a atenção dos laboratórios que trabalham com vacina, e eles me falavam, Marcelo, tem muito espaço para você crescer no Brasil, a forma que vocês trabalham é diferente em relação a atendimento do cliente, a forma que vocês vendem, o marketing. E eu falei, pô, interessante, só que daí como eu vou expandir? Ou eu vou expandir com capital próprio, ou aí franquia. Aí que veio a ideia. Eu falei, pô, franquia é um negócio interessante, gosto do nome, acredito que nós temos um método diferente. Eu, como trabalhei muito em grandes indústrias multinacionais, eu falo até hoje, né? As multinacionais têm muitos métodos de trabalho. Então, método de resolução de problema, método disso, método daquilo. Então, eu trouxe muita coisa daquelas ideias de multinacional para o pequeno negócio. E isso fazia a empresa ter sucesso. Pô, agora eu vou replicar isso para as franquias, né? E aí que veio a ideia da franquia e tal, e aí que começou a seguir esse plano. O que você acha que você trouxe dessa sua experiência em multinacionais para um pequeno negócio? Olha, a principal, na minha opinião, é a parte de resolução de problema, sabe? Então, eu trabalhei numa multinacional japonesa, onde eles falavam lá assim, a nossa gente é apaixonada por problema, sabe? Então, assim, eu aprendi muito que para você ganhar dinheiro, você tem que resolver o problema das pessoas. Quanto mais problema você resolve, mais dinheiro você ganha. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito em multinacional, realmente, métodos. Então, na época lá, pô, PDCA, método de Chikawa, 5W2H, não sei o quê. Então, um monte de métodos para a resolução de problema. E no dia a dia, quando você vai empreender, apesar de problemas mapeados que você acha que você tem, e eu até falo com os franqueados hoje, né? Você, quando empreende, você acorda e surgiu um problema que você não tinha mapeado. Vai aparecer alguma coisa nova. E aí que vem o papel do empreendedor, do gestor, do dono daquele negócio, que é ter calma, ter frieza junto com o time e falar, ter na cabeça, eu sempre falo assim, não consigo desenhar meu cérebro,
Mas quando vem problema, eu sempre isolo problema. Já olho o problema ali. E já começo a pensar em resolução, sabe? Então, assim, eu acho que isso eu trouxe muito de multinacionais, sabe? A forma de resolução de problema. Ter um método para Ter um ter a método clareza de encontrar a claro solução. e entender que tudo tem solução. Tudo tem solução. É só você estar calmo, entender que você está preparado, que você é bom para resolver aquilo e executar, né? Então, assim, como eu falei antes para você, eu achava que eu ia ficar sem dormir de empreender, de ter meu negócio, né? E, pô, nunca fiquei nenhuma noite sem dormir, né? Interessante, né? Porque acho que tem uma coisa do empreendedorismo que às vezes a gente não leva em conta e acaba sendo reclamação de muitos empreendedores. Eu acho que tem duas coisas. Uma é contratação, lidar com a Tá. equipe. Muito empreendedor reclama que é difícil contratar, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E no fim das contas, empreender é justamente você lidar com isso, né? Lidar com Sim. gestão de pessoas. Essa vai ser uma das suas principais funções, pelo menos. E a outra é essa coisa do problema constante. Uhum. Quando você abre uma empresa, você necessariamente vai ter um problema para resolver todos os dias. Sim, muitos. Nunca vai ser um dia tranquilo. Não, planejei o dia aqui, vou construir só isso aqui, né? Essas são as tarefas do dia, é isso que eu vou fazer. Não, vai surgir alguma coisa no meio. Aham. Ou é cliente te demandando uma coisa diferente, ou é alguma burocracia que você esqueceu que você vai precisar resolver, e aí você precisa correr atrás. Imagino que na área da saúde, com Ou certeza alguma deve ter um regra que monte de mudou. coisa. É. Bom, falando nisso, empreender no Brasil é esse desafio, né? Por isso os brasileiros Uhum, saindo do país têm sucesso, porque aqui o jogo tá rolando e de repente mudou a regra durante o jogo, uhum, como se fosse um jogo de futebol, fala, pô, agora vale dar porrada. Tipo assim, o Brasil é meio que assim. Então você tem que se adaptar, você tem que estar pronto uhum, para isso. E o principal que eu sempre falo, assim, você tem que lembrar o porquê você tem o problema. uhum, Então, assim, pô, eu só tenho esse problema porque eu tenho uma empresa. E então isso faz parte do negócio. Então, assim, se você não tivesse a empresa, você não uhum, teria problema. Mas você não queria ter, isso não traz um monte de coisa boa para você. Então, o problema ele faz parte desse crescimento, né? Então, vamos falar contratação de pessoas. Qualquer segmento que você fala no Brasil hoje, qual é o seu maior problema? Ah, meu maior problema é mão de obra. uhum, Meu maior problema são pessoas. Então, a gente ouve muito isso, principalmente em mercados menores. O que eu enxerguei, na verdade? O problema, na minha opinião, hoje, eu mudei isso porque eu passei uma fase dessa que o problema também eram pessoas. Mas eu mudei isso para entender assim, o que eu posso fazer para resolver esse problema que todo mundo fala que são pessoas. Então, primeira coisa, cuidar melhor das pessoas. uhum, Então, aquilo que eu sempre falo na empresa, ela fala, meu, como que eu quero? O nosso diferencial é atendimento. Como o meu colaborador vai atender bem se ele não é tratado bem? Então, uhum, nunca que não na nossa empresa tinha sido tratado mal, mas você pode fazer mais por ele. uhum, Então, entendeu? Então, assim, outro ponto importante, né, da contratação é a parte de treinamento. uhum, Então, a gente vê hoje que principalmente o pequeno empreendedor, ele é muito omisso em relação a treinamento. uhum, Treinar a equipe, então a pessoa coloca a pessoa lá, a pessoa não tem meta. Então, assim, eu acho que muita parte da reclamação de problemas são pessoas é culpa do próprio empreendedor que não está fazendo a parte dele, uhum, entendeu? Então, assim, então acho que esses problemas resolvem, né? E aí, pessoas, é aquilo que eu falo, né? Tendo isso resolvido, treinamento, contratação, a forma que você trata as pessoas, tendo isso resolvido, qual problema você vai ter? Você vai ter o problema de pessoas que, tipo, o cara quer sair da empresa, quer fazer outra coisa e tal. uhum, Mas eu sempre olho o Doutor Vacina lá e eu fico feliz, porque a maioria dos colaboradores do Doutor Vacina, pelo sucesso das clínicas, acabam virando referência no mercado. uhum, Então, outras clínicas querem contratar quem trabalha com a gente. Ou essas pessoas depois seguem voo solo, fazendo alguma outra coisa e tal, né? E eu acho que a missão aí de um empreendedor, de uma empresa, a gente tem muito lá primeiro emprego, sabe? A gente pega a pessoa que se uhum, formou e treina ela e tal, né? Então, uma das missões aí de uma empresa é também formar as pessoas. uhum. Então, a pessoa não tem que ficar para sempre, né? Eu não tô para sempre trabalhando na primeira empresa que eu trabalhei, então eu não quero que alguém também esteja. Lógico, se alguém ficar com a gente aí por 30 anos, ótimo. Mas se alguém também seguir e ter sucesso, e depois essa pessoa poder contar, não, que uma vez eu trabalhei no Dr. Vacina, eu aprendi tal coisa assim, pô, já tá feita a nossa parte, entendeu? Perfeito. E interessante uma coisa que você falou, uma vez um entrevistado falou aqui que empreender é um estilo de vida. Aham. E eu acredito muito, porque eu acredito muito numa coisa de mentalidade, que você pode, inclusive, ser empreendedor
estando trabalhando como funcionário, como CLT dentro de uma empresa, né? Uhum. Depende de ser proativo, de você... até em relação à sua própria carreira, né? Uhum. Mesmo buscando algo CLT, você pode ter uma visão empreendedora da sua carreira, né? Uhum. Do que você busca. Você vai atrás de treinamento e você está fazendo essa construção. Então, acho que tem uma coisa de mentalidade empreendedora que às vezes a pessoa também quer empreender, mas não tem exatamente essa mentalidade. Uhum. E você falou aqui, né, que é você se responsabilizar, que é uma coisa que você fez. Sim. Tem problema de contratação, de gestão de pessoas, mas isso é minha responsabilidade. Sim. Acho que uma coisa da mentalidade empreendedora é você tomar a rédea, se colocar como responsável pelo que você está fazendo, né? Uhum. E é um pouco isso, né? Então, eu sou responsável pelas pessoas. Se eu tenho um problema aqui, eu que estou criando esse problema Sim, também, exato, né? Qual que é a exato. minha responsabilidade para que isso seja diferente? Então, a gente tem que tirar um pouco do ego, né? Um pouco da coisa de e olhar, entender e falar, não, eu estou errando, eu preciso melhorar. Então, eu sempre falo assim, né? Tava até semana passada aqui numa feira de vacinas com um franqueado, a gente tava batendo papo com o pessoal de laboratório, né? É um franqueado que tá fazendo 5 anos também agora, renovação de contrato, tudo isso, né? E aí tava falando, eu falei, pô, lembra como era o Dr. Vacina quando você começou na franquia lá? Como que é hoje? Então, assim, hoje a gente tá diferente do ano passado e o ano que vem a gente vai estar diferente de hoje. Então tem que ser uma constante evolução. Acredito que isso exija um pouco de humildade aí, de você entender que tem que melhorar, que você não é o dono da verdade e tal, né? E o principal, achei bem legal que você falou, que eu falo muito hoje lá pro pessoal que trabalha comigo, que assim, o pessoal novo, eles querem muito, né? Mas querem muito rápido e às vezes não querem fazer, né? Eu falo assim, olha, você pode não ser, como você falou, empreendedor, de você ter o seu negócio hoje, né? Mas tudo que você faz hoje, você vai construir no seu futuro. Então, assim, o que eu sou hoje não é só pela minha empresa. O que eu sou hoje, eu vim moldando ao longo da minha carreira, desde os 15 anos, quando eu comecei. Todas as empresas que eu trabalhei, todos os gestores que eu tive, tudo que eu estudei. Então eu falo, meu, estuda, nunca é desperdício, faça curso, se desenvolva, faça o melhor onde você está. Então eu sempre falo isso pro pessoal, falo, meu, faz o melhor. Eu fui convidado esses dias para gravar um vídeo para a segunda empresa que eu trabalhei, que eles estão fazendo 30 anos, que é uma assessoria de comércio exterior. E aí me convidaram para fazer esse vídeo, tal, né, como um ex-funcionário que foi muito bem sucedido e falar o que eu aprendi lá, né? E uma das coisas que eu aprendi lá que o dono me falava, que ele tá lá até hoje, né, o proprietário da empresa, ele falava, Marcelo, se você quer ser bem sucedido, você vê como as coisas de antigo ainda roda hoje, né? Ele falou, cara, você tem que trabalhar como se você fosse o dono da empresa. E você acha meio história quando alguém fala isso. Eu falo para as pessoas não acreditam. Eu falo, mas por que você tem que fazer isso? Porque assim, ó, ou você vai ser muito bem sucedido na empresa que você tá, ou um dia você vai ter seu negócio. Foi isso que ele me falou. E eu segui o conselho. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui muito bem sucedido, sempre cresci, fui promovido, isso, aquilo, tal, até o dia que eu pude ter meu negócio. E todas aquelas experiências somam hoje no meu negócio. Então, eu acho que ter sido um bom CLT faz diferença de quando você vai empreender, entendeu? Completamente. E porque é interessante isso, né? A gente hoje tem, talvez da geração mais nova mesmo, até como você falou, não tem essa coisa de querer vestir a camisa da empresa, né? Sim. Que eu acho que antigamente a gente tinha, ou eu no início da minha carreira tinha muito isso, né? Você vestia a camisa, você queria fazer o melhor ali, né? E aí parece que você tá fazendo pela empresa, e óbvio que também é, mas você tá fazendo por você. Com certeza. Que é a construção da sua carreira. E o que você fez lá atrás, você vai usar no futuro, né? Então, faz parte, né? Por isso que eu falo assim, é uma visão empreendedora da sua própria carreira, né? Exato, exato. Eu estou fazendo por mim, pelo meu trabalho, pelo que eu quero construir, pela habilidade que eu acho que eu preciso adquirir. Sim, com certeza. Eu sempre falo isso pro pessoal, eu falo exatamente isso. Eu falo, olha, não acha assim, tipo, você tem o negócio de vestir a camisa. Primeiro, você está seguindo um contrato, né? Onde você entrega algo e recebe algo. Então você tem que fazer o seu melhor. E vestir a camisa é aquele momento, né? Não tem que ser para sempre. Se for para sempre, ok também, né? Mas, assim, isso realmente vai fazer muita diferença depois na sua vida profissional. Você que ganha com isso. Você que aprende, né? E quem mais ganha tanto na vida profissional de CLT ou de empreendedor? Todo mundo que faz mais que o esperado. Então, assim, você tem que sempre fazer e entregar mais que o esperado. Porque você está entregando para você mesmo.
Não é tipo, tô Exatamente. fazendo para outro, não, aquele papo, não, só o dono ganha dinheiro. Isso daí não existe, né? Se alguém eventualmente tem um proprietário daquela empresa e esse proprietário ganha alguma coisa, pode ter certeza que um dia ele teve que tomar risco, teve que ter coragem, e tem todos os dias, né? Então, é aquilo que eu sempre brinco, eu falo, você quer ter um resultado igual de uma pessoa? Converse com ela, pegue as dicas e copie exatamente o que ela fez. Digo assim, copiar de Sim. métodos que ela fez, que horas que ela acordou, quanto ela trabalhou, e você vai ter o mesmo resultado. Então não é tão complicado assim, né? Uhum. E a gente falou da franquia, você falou que teve uma sorte de ter. Sorte não, né? Você Aham. buscou uma empresa que Sim. te ajudasse de fato a construir o método e tudo mais, e que isso foi um diferencial. Quais são os desafios de ter uma franquia, né? Ou de franquear? Porque muitas vezes a gente fala do lado de quem quer comprar uma franquia, né? Aham. Mas muitas vezes é um sonho também ser um franqueador, né? Sim. Alguém que constrói uma lanchonete, já pensando que vai expandir através do modelo de franquia. E ele não é tão simples, né? É Uhum. um modelo desafiador também, né? Sim, sim. O que eu vejo muito hoje, tem muita gente às vezes que me procura, que tem um negócio que está começando agora, ou simplesmente tem uma ideia, e a pessoa ela quer falar assim, eu quero franquear meu negócio Uhum, porque eu quero escalar e porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu falo, calma, não é bem assim, né? A ideia não é só porque você quer ganhar dinheiro. Primeiro você tem que montar um negócio, ter uma ideia, girar aquilo, ver se aquilo realmente é bom. uhum, Aí você vai lá, aí você monta outro, aí você vai testando e tal. Então, a primeira coisa, você tem que ter sucesso. Então, acho que o primeiro erro já são pessoas que às vezes nem montam o negócio e já quer vender como franquia, uhum, que eu já vi muito isso. Ou às vezes a pessoa também quer fazer aquilo muito rápido, em menos de um ano já quer virar uma franquia, por exemplo, né? E o desafio acaba sendo assim, quando eu falo assim de ser o franqueador, qual que é o desafio, né? A primeira coisa, além de toda a parte de você fazer o negócio ter o sucesso inicial, depois passar por uma uhum, formatação, aí o primeiro desafio que tem é você vender. Como que você vai vender um negócio que não existe nenhum franqueado? Então você tem que vender o primeiro. Tá, vendeu o primeiro. Pô, vender o segundo também não é simples, né? Então até outro dia teve um franqueado que entrou e ele já tinha outros negócios, né? E de muito sucesso e tal, né? E ele veio me elogiar, que foi a primeira vez meio que eu falei, pô, verdade, caramba, o que eu fiz, né? Ele falou, Marcelo, como que você vendeu 50, cara? Ele falou, como que você vendeu para 50 pessoas no Brasil isso daí? Tipo assim, como que você começou, né? Então ele falou, pô, realmente você é muito verdadeiro no que faz, né? Então quando eu uhum, falo sobre o Dr. Vacina. Então o primeiro grande desafio é vender seu negócio para alguém comprar sua ideia. Então isso, assim, no começo é bem difícil. E depois de você fez vendas, você entregou, a coisa está uhum, funcionando, aí vem o desafio de manter todo mundo em pé. E aí já é um outro desafio, porque além de você entregar um trabalho ali muito bem feito, entregar um serviço, você também vai estar com variável, que é a variável que você não controla, que são pessoas. Então eu posso ter um franqueado, sei lá num, sei lá, qualquer lugar, não vou falar o nome porque senão o cara, falou de mim, né, tal. Mas sei lá, pode ser em qualquer lugar do Brasil, aquela pessoa acordar e de repente ela falar, não quero mais ter isso. Por uhum. quê? Porque eu não quero. Então, acontece isso, né? Então, e aí, né? Então, como que você faz e tal? Então, assim, o desafio hoje que eu vejo das redes de franquia não é só expandir. Expandir é uma coisa. Tem até gente que vende para você, aí você até expande. Mas o problema depois é você manter. Uhum. Então, manter é o maior desafio de um franqueador, sabe? E esse manter passa por selecionar bem o franqueado. Selecionar bem o franqueado, acho que é uma coisa que faz muita diferença hoje. E o selecionar não vem de você falar, pô, esse cara aqui é bom ou ruim. Eu olho muito para a forma, de novo, trazer para você puxar a Uhum, responsabilidade, assumir a culpa e falar assim, como que você está vendendo a sua franquia? Então, aonde vem a responsabilidade de você escolher errado? É quando você vende errado porque você vende números falsos, você vende uhum, sonho, e aí a pessoa entra e ela assim, ela só se interessou pelo número. Ela não se interessou pelo negócio. uhum, Então, hoje eu busco pessoas que se interessam pelo tipo de negócio, se identificam com o tipo de negócio e principalmente também se interessam pelos números reais que eu apresento. uhum, Então, hoje a gente vê muito no mercado, no Brasil, não só de franquias, mas outros mercados, o pessoal vende muitos números de sonho, né? Então, o cara, isso aqui vai ter um lucro de 40%. Pô, não vai, não vai. Só que, infelizmente, as pessoas acreditam porque elas também estão em busca de um negócio muito uhum. bom.
pô, achei um negócio muito bom. Só que isso não existe, né? Então, assim... Muitas vezes acha também que vai fazer um investimento e o negócio simplesmente vai funcionar ali e ele vai tirar dinheiro, né? Então, assim, no Um Brasil pouco essa ideia. vende muito essa facilidade de que vai ganhar muito dinheiro e vai trabalhar pouco. Só que são coisas que não funcionam na mesma frase. Muito dinheiro e trabalhar pouco. Pode até ser muito dinheiro, mas tem que trabalhar. Entendeu? Então, assim, eu sempre vendo o Doutor Vacina dessa forma. A gente tem um modelo de negócio muito bem formatado, muito legal. Tem coisas neles ali realmente que tem diferencial em relação a concorrentes, outros tipos de negócio que eu gosto muito, que traz facilidade para o empreendedor no dia a dia. Mas ele traz facilidade, mas não diz que você não vai trabalhar. Você vai trabalhar de uma forma mais otimizada, mais inteligente, vai ter resultado. Você já vai ter os processos, você não vai precisar construir seus processos, mas você vai ter que trabalhar, né? Isso. A gente vai falar como você não deveria fazer várias coisas, para você não errar, para você não ter problemas depois. Mas assim, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer parte do negócio. E o principal é entender o número real. Que a gente apresenta e fala, olha, o número real é isso aqui. Já aconteceu muito comigo, Juliana, de estar apresentando para venda de franquia. E falar, o cara, mas quanto que é o lucro? O lucro é esse. Nossa, mas é pouco, né? Então, isso aqui essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, e se tudo der certo, essa verdade será realizada. Porque não é fácil realizar a verdade, entendeu? Então, assim... mas é que eu vi que o concorrente falava que era mais que o dobro. Olha, eu nunca vi esse número. Eu nunca atingi esse número, não conheço ninguém no mercado que atingiu. Então, mas eu não posso falar que ele tá mentindo, né? Sim. Então, assim, se quiser, fica à vontade, você testa, né? Mas, assim, a gente sabe que no Brasil, empreender da forma correta, onde você tem todo mundo CLT, paga tudo certinho, pagar em dia, pagar impostos e tal, é isso, né? Então, assim, é muito válido, eu gosto muito de empreender. Gosto muito de ter o meu negócio, gosto muito dos desafios no dia a dia. E todo mundo que conversa comigo, eu sempre estou incentivando a ter seu negócio próprio, entendeu? Por quê? Porque eu acho que é muito mais, assim, realizador, gratificante, sabe? Dá muito mais prazeroso. Então, você ter sucesso, você poder empregar pessoas, você poder ser dono do seu tempo, você ter essa liberdade de espaço, liberdade financeira, é algo muito, assim, gratificante na vida, sabe? Você falou que sempre quis empreender. Sim. Então, você começou sua carreira, estava lá nas empresas. A gente é de uma geração que a gente se formava para trabalhar numa grande empresa, né? Sim. Talvez você seja mais novo que eu. Não tenho certeza. 44. Então não. Tô velhinho. Então, a gente é de uma geração que foi instruída a fazer faculdade e trabalhar numa grande empresa, de repente crescer, virar diretor ou sei lá o quê, né? Não a empreender necessariamente. Mas você sempre teve esse sonho. Mesmo quando você estava lá, conseguiu a sua vaga CLT e tudo mais, você sempre pensava, eu vou abrir meu negócio. Então, o meu sonho justamente, como eu falei, sou de Sorocaba, uma cidade, um polo industrial grande. Então lá meu sonho era trabalhar numa indústria, ser gerente de uma indústria, numa área de comércio exterior, de suprimentos, alguma coisa assim, né? E quem sabe, sonhando muito alto, um diretor, né? Então esse era meu sonho. Eu acho engraçado até hoje, eu já vou continuar a história, mas hoje, sempre para chegar em Sorocaba, você passa pela zona industrial. Eu vejo lá as indústrias e tal, né? E eu vejo o estacionamento delas, todos os carros parados, funcionários, né? E durante muito tempo da minha vida, eu passava e olhava algumas empresas e meu sonho era meu carro estar parado lá. E é engraçado, porque hoje em dia eu passo e eu olho e falo, cara, meu sonho era estar numa prisão. Porque assim, hoje eu faço esse link, eu falo, acho que daqui 500 anos vão falar assim que a gente era o escravo do tempo moderno. Porque assim, na minha opinião, enganaram a gente, né? Tipo, você não é mais escravo, mas eu não concordo com isso, porque você vai ter que ir para aquele lugar, eu falo da vida que eu vivia. Sim. Eu tinha que sair da minha casa às 6 horas da manhã, podia ir lá, tinha que passar o dia, porque era muito longe. Aí falava, agora às 7 horas da noite, você pode ir para sua casa dormir. Pra voltar pra cá amanhã de Mas manhã. amanhã você volta. Então, assim, eu continuei sendo escravo, né? Então, talvez um dia isso mude, né? Mas essa era a forma que eu via. Mas da onde que veio o negócio de empreender, né? Então, assim, eu tava tendo uma carreira de sucesso aí na parte de executivo de indústria, sempre crescendo e tal. E aí eu trabalhava numa multinacional em Sorocaba e surgiu uma vaga numa outra multinacional. E eu fui lá para essa vaga, pagava muito melhor, passei por um processo seletivo muito extenso, sabe? Com diretor financeiro, entrevista em inglês, parecia que eu ia ser um novo presidente da empresa. E aí eu fui contratado e entrei lá, fiquei muito feliz e tudo. E quando eu entrei, depois de uma semana, mandaram embora o cara que era o gestor que me contratou.
Falei, pô, o cara acabou de me contratar para uma vaga legal e mandaram ele embora. Agora vamos ver como vai ser. Aí passou um tempo, entrou uma outra pessoa no lugar dele. Esse outro que entrou, a gente se identificou muito bem, começamos a desenvolver bom trabalho e tal, né? E aí depois de uns 6 meses que ele estava lá, ele me chamou e falou, Marcelo, é o seguinte, cara, tô abrindo uma vaga nova aqui no setor, de chefe, não sei das quantas, e essa vaga é para vocês, é um processo da empresa, você vai se candidatar lá no RH, e aí ia ganhar mais e tal. Aquele dia eu fiquei muito feliz, entrei no meu carro, chorei, falei, pô, finalmente consegui Fui e tal. É, fui reconhecido. reconhecido. Tava muito feliz. E aí, pela parte financeira também, fazia muita diferença. E aí depois passou umas 3 semanas, um mês, alguma coisa assim. Esse mesmo chefe aí, gerente na época, foi lá, colocou tudo nós numa sala, falou, pessoal, estou saindo. Aí eu, tipo, meu, como assim você tá saindo, né? Daí ele me chamou e falou, não, Marcelo, eu tô saindo, arrumei outro emprego e tal. Mas, ó, o negócio da vaga, tá tudo certo, tá encaminhado no RH e tal. Eu, tipo, beleza, né? Aí passou um certo tempo, entrou um novo chefe lá. Esse novo que entrou, eu não tinha sido promovido nada, olhou pra minha cara, eu olhei pra dele, a gente não simpatizou um com o outro, aquela coisa que não bateu o santo. E aí, conversando com ele naquelas reuniões 1 a 1 lá, comentei o negócio da vaga e tal, ele disse, ó, não tem mais vaga. Eu vou mudar tudo aqui. Pô, beleza. Aí, na época, eu saí de férias, né? E aí meus colegas que trabalhavam comigo lá me ligaram. Marcelo, é o seguinte, o cara novo aqui falou que vai mandar você embora. Aí aquilo bateu de uma forma diferente em mim. Falei, pô, eu fui contratado numa empresa porque eu era um cara teoricamente bom para aquela vaga. Eles acharam que eu era bom, estavam pagando bem para mim, para aquilo. Aí eu tinha um outro chefe na mesma empresa, na mesma vaga, a mesma habilidade eu tinha, dizendo que eu seria promovido. Agora entrou outro e tá tudo igual também e tá dizendo que eu deveria ser mandado embora. Falei, pô, minha vida não dá para continuar mais assim. E aí aquilo foi realmente uma virada de chave, que foi um estalo que eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, dentro dessa empresa, na época, eu consegui ser transferido para o setor financeiro, onde eu fui promovido, e lá acabei crescendo mais um pouco na empresa. Mas foi daí que eu comecei a fazer muitas pesquisas. Aí Em que eu cheguei... paralelo, você já estava olhando Isso. para o projeto negócio próprio. Aí cheguei em imunização, e minha ideia o que era? Falei, meu, vou fazer uma clínica aqui, vou abrir, se essa clínica eu conseguir ganhar, sei lá, uns 3 mil reais por mês. Eu tinha um sócio na época fazendo esse negócio comigo. Eu vou encaminhando aqui junto, né? Mas o resumo foi que essa multinacional aí ela começou a entrar numa queda muito grande financeira. A empresa saiu de 8 mil funcionários para 1.000. Então, quando chegou a época de eu abrir minha empresa, eu pedi para eles me colocarem naqueles planos de demissão que tinha, que eu já estava recebendo a rescisão em 10 vezes, porque eles não tinham mais dinheiro para pagar. E aí eu acabei saindo e falei, meu, aquela história que eu sempre conto. Entrei no Doutor Vacina, falei, cara, gosto muito disso, enxergo muito negócio nisso. E assim, as pessoas se imunizam, e eu não tenho plano B, e tem que dar certo. E vai dar certo, e eu não quero mais voltar a ser CLT. Você acha que se você tivesse, de repente, por algum motivo, né, a empresa estava melhor, enfim, você de repente ia continuar ali fazendo em paralelo? Eu acho que sim. Você acha que teria seguido igual? Seria a mesma história empresa? Quem que fala isso daí? O Karnal, né? Que ele fala lá que é o fracasso, é um quarto confortável, né? Então, sim, se eu tivesse num quarto confortável, talvez eu ia continuar ali, sabe? Então, assim, eu vejo isso muitos profissionais excelentes hoje, que eu converso. E aí, como que você tá e tal, né? Puta, Marcelo, tô empregado, meu, ganho tanto, tenho isso, tenho aquilo na empresa, não sei o quê. Pô, cara, mas eu queria empreender. Só que eu não tenho coragem de sair. Por quê? Porque ele realmente tá num quarto confortável. E aí ele não tem coragem de trocar aquilo, porque a troca inicial que você faz, você vai ter que abrir mão e você vai ter que perder. Então, o começo você não ganha. Então, vamos falar um número, vamos brincar aqui de falar número. Vamos supor que um cara hoje é um CLT bem sucedido e ele ganha, sei lá, 30 mil reais. Pô, muito bem sucedido pro mercado do Brasil hoje. E ele quer montar um negócio dele. Só que para montar um negócio dele, primeiro 1 ano e meio, Ele não vai 2 tirar anos, 30 mil reais de Prolabore. talvez ele vai estar no zero. Talvez ele tire 3 mil reais, 5 mil reais, não sei qual que é o tipo de negócio, mas é o normal, 1 ano e meio, depois de 2 anos, você começar a ter alguma coisa. Mas quando ele olha para 5 anos, aí talvez ele possa estar tirando 100 mil reais. Claro, é o sucesso, né? Pode ser 150 mil reais. Mas a aposta é, no CLT, em 5 anos ou 10,
ele não vai estar ganhando 150 mil reais, dificilmente. Talvez aí daqui 5 anos ou 10 ele pode estar próximo do zero. Então é você inverter um pouco essa lógica. E eu acho bom inverter por quê? Porque geralmente quando você vai inverter, é a hora que você está com mais energia. Então, sei lá, com 30 e poucos anos, ou 40, ou até 20, sei lá, você fala, meu, agora eu posso fazer isso aqui do zero. Agora eu posso dar esse luxo de estar no zero. E foi isso que eu fiz, entendeu? Eu olhei dessa forma. Então, quem tá nesse quarto confortável, é difícil se mexer. E, na verdade, eu nem tinha pensado nisso, viu? Porque nunca olhei por essa ótica mesmo. Será que se tivesse mais confortável lá não tinha ficado, né? E muitos franqueados que me procuram hoje, eu tenho 2 cenários. Eu tenho o franqueado que ele já é muito estabelecido na profissão dele e ele vai montar uma clínica de vacina, tipo um médico, por exemplo. O cara é médico, tem consultório, faz cirurgia, alguma coisa, ele quer montar uma clínica, ele tem muita afinidade com o tipo de negócio e ele não vai deixar de ser médico. Então ele vai continuar ali, tá? Ele consegue equacionar essa rotina. Mas eu vejo muitas pessoas que têm essa rotina CLT que trabalham numa indústria, como eu trabalhava, e fala, eu quero montar um negócio e daí quando o negócio estiver bom, eu vou sair da empresa que eu tô. Isso eu não aconselho muito. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, eu falo, cara, a hora que o avião vai decolar é a hora que você precisa de mais energia. Tem que socar o pau no motor, tem que pôr toda a energia possível. Então, a hora que você abre uma empresa, você tem que estar presente, você tem que estar com muita energia. A não ser que você garanta que você vai conseguir trabalhar 8 horas por dia em algum lugar e depois mais 5, 6 horas à noite no seu negócio. Aí tudo bem. Mas é difícil, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Às vezes o CLT consome mais do que 8 horas, né? Então eu sempre aconselho as pessoas assim, eu falo, cara, eu fiz o quê? Eu fiz um pé de meia, então sempre fui um cara muito econômico, muito, muito, muito econômico mesmo. Então eu falei, olha, eu preciso de tanto para viver por mês. Eu juntei um dinheiro ali por 1 ano, 1 ano e meio que eu conseguiria viver. Peguei o dinheiro para montar minha empresa, que foi 40 mil reais na época. E aí fui, entendeu? Mas tem que ter um plano. Não dá também para você fazer na louca, igual eu falo pro pessoal. Eu falo, olha, eu sou arrojado, mas não sou irresponsável. Então, assim, esses 3 meses primeiro não dá dinheiro, o que você faz? Você vende seu carro? Não, não dá. Você vende sua casa, tá louco, né? Então, você empresta dinheiro? Não dá. Então, você tem que ter um planinho, né? Ter um planejamento, né? Que é isso. Tem uma conta que fala que é pelo menos 18 meses, né? Até você conseguir ter algum retorno e tal. Mas muito interessante de tudo isso que você falou. É sempre difícil falar de empreender. Eu sempre tento tomar um cuidado de não romantizar, porque realmente não é fácil, né? É desafiador, principalmente no início. A gente sabe que tem diferenças, né? Então, alguém que consegue fazer essa estrutura de ter um pé de meia, de ter uma reserva por certo período, não é a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil, né? Muitas vezes você, sei lá, acabou sendo demitido e tem que empreender porque tem que empreender, né? Tanto que tem uma porcentagem, eu não lembro o número exato, mas a maior parte dos empreendedores brasileiros estão empreendendo por necessidade, não pela oportunidade, como foi o seu caso, né? Você empreendeu pela oportunidade. Mas a gente também tem uma ilusão de que o CLT é muito seguro e confortável. De que tudo bem, eu tô aqui na empresa e tá tudo certo e parece que vai ser assim para sempre. E não é verdade. Você mesmo falou, a sua experiência foi essa. Eu tô aqui na empresa, eu sou o mesmo profissional, as mesmas habilidades. Mês passado eu estava sendo promovido por isso, agora eu estou sendo demitido por isso. Então, nunca é 100% seguro, né? E eu acho que tem uma diferença do empreender, que aí não é ser mais seguro, mas é você ter a responsabilidade daquele resultado. Para mim, isso, eu fico mais confortável com isso do que estar numa empresa dependendo da decisão de um chefe para me promover ou não. Que eu não tenho controle da decisão dele. Eu acho que faz sentido assim para juntar toda essa ideia assim, é isso, né? Então você tá dentro de uma empresa, seguindo ali, você fala, e agora que rumo vai tomar? Por mais que você faça seu melhor, você nunca sabe o que pode acontecer, então realmente vendem para nós uma ideia de segurança, que claro que não é, nem sei se venderam, as pessoas se acostumaram achando que era seguro, mas não é, entendeu? Agora, como que é seguro também assim, sabe? Assim, o que aconteceu comigo, eu acredito que não é a regra, sabe? Se você realmente for um cara bom, dificilmente vai acontecer de alguém, vou tirar ele por nada, tal, não sei o quê.
E também se você sair no mercado, você consegue se recolocar e tal. A questão, a variável é qual? Se você sair, você não sabe quando você vai conseguir se recolocar e nem por quanto. Se realmente vão querer pagar o que você ganhava, tudo isso. E aí você tem muitas variáveis que você acaba não controlando. Agora, sobre empreender, a gente vê o quê, né? Como você falou do dado aí, eu não sei quantos por cento das empresas fecham lá nos primeiros anos, de acordo com o Sebrae e tal, um número muito alto. Mas o que eu vejo, isso não é nem questão sobre a necessidade de empreender. Eu acredito muito que o Brasil, as pessoas não têm, de forma geral, tá? Assim, não sendo rude assim, mas o costume de se preparar, sabe? Então, assim, eu não estou falando que, não, a pessoa não tem condição, ela tem que fazer faculdade, que é caro, alguma coisa assim. Mas pelo menos aprender um pouco sobre aquele negócio, estudar um pouco, buscar conhecer outras pessoas que fazem aquele negócio. Então eu vejo que as pessoas vão muito sem preparo, e isso acaba sendo uma coisa muito ruim. Como você falou, a carreira você constrói ela, inclusive a sua carreira de empreender, você constrói trabalhando para alguém. Né? Então, assim, acho que as pessoas às vezes vão muito sem preparo, vão muito rápido. E depois, quando estão no negócio também, eu vejo que as pessoas param. Então, eu vejo muito negócio assim, principalmente negócio pequeno. Você vê que as pessoas não se atualizam. E hoje, nunca esteve tão fácil de se atualizar, né? Barato. E necessário, né? Não hoje, é só... hoje você tem conteúdo na internet, né? Então, é aquilo que fala. Hoje você tem todas as respostas. Você só tem que saber como você faz a pergunta, né? Então, hoje tem tudo na mão, né? Você pode estudar no YouTube, no TikTok, sei lá, no Instagram. Tem curso, tem muita coisa que pensa antes, há 30 anos atrás, como que a pessoa teria que fazer, né? Era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, acho que isso é um ponto importante. E para falar também das mudanças aí do CLT, eu acredito que, assim, cada pessoa vai ter um perfil, assim, em relação do que seguir, né? Então, assim, fala assim, cada um tem que achar seu caminho no seu tempo certo, na hora certa, não tem o que é correto, né? Tem o que é bom para você e o que funciona para você, né? Exatamente. E você falou essa coisa das pessoas desistirem, né? Ou pararem. Tem muito a ver com uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, que é a questão do propósito, que parece algo muito hermético, sei lá, né? Muito Ou romântico, místico, né? romântico, Né? Mas é muito verdadeiro, né? Você tinha um sócio no início, ele não tá mais com você. Sim. Muito talvez porque você acreditava mais, tinha mais propósito, o negócio tinha mais a ver com você do que com ele, né? Sim. Como você E ele parou. Como você falou anteriormente sobre romantizar e empreender, né? Realmente, não dá para romantizar. É aquilo que eu falo. Assim, o Dr. Vacina teve sucesso e quando me perguntam, eu não acho que foi difícil. Mas eu respondo de bate-pronto. Não acho que foi difícil. Mas quando eu paro para pensar, para analisar, para lembrar dos detalhes, eu falo, não, foi difícil. Entendeu? Então, realmente, não é simples, né? O negócio é complicado empreender mesmo. Tem que ter um sangue frio aí, vamos dizer assim. E sobre o propósito, eu aprendi isso ao longo dos anos porque eu não desisti. Então, como eu falei, eu montei o Dr. Vacina em 2017, inaugurei o primeiro, né? Que foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava, comecei o plano em 2016. Olha, Juliana, eu fui deixar de me arrepender, eu acho que lá por 2021. Porque até lá eu não sabia se eu tinha tomado a decisão certa. Você se questionava, então. Falava, em vários momentos por quê? você Porque pensou, repensou. repensou. Eu via muitos amigos que continuaram trabalhando em indústria, CLT, e que estavam muito melhor que eu. Ai, tiraram férias. Pô, os caras ganhando dinheiro pra caramba, viajando e tal. E eu fiquei 5 anos trabalhando sem viajar nada. Viajar nada, mas nada. Você fala, foi na praia? Né? Não fui, foi e tal. Não, tava trabalhando. Né? Então, assim, e eu vi as pessoas melhorando a vida e a minha não. Foi aquela coisa de zerar para depois subir muito, né? E aquilo fazia eu falar, caramba, meu, acho que eu errei aqui, meu. Acho que eu vou arrumar um emprego. Sério. Muitas vezes pensava olhar assim, meu... a vaga no LinkedIn. Não, eu cheguei a olhar, cheguei a trocar e-mails assim com pessoas pensando, sabe? E aí depois a coisa acontece, né? Mas... E daí eu fui descobrir o porquê. Por causa do propósito. Então, não é história de livro, né? Que a gente fala sobre propósito, né? Então, assim, não é só olhar o dinheiro. Então, qual o propósito hoje do Dr. Vacina, do meu negócio, né? O propósito do negócio é salvar vidas.
Uma imunização com qualidade, levar informação e salvar vidas. Então vê que legal, tem um negócio onde está na minha mão poder levar informação, a nossa estratégia, nosso modelo que a gente faz de marketing muito bem feito com a nossa equipe. Então levar informação, vamos falar do negócio do câncer de novo. Então leva informação que vai chegar em mais e mais mulheres. Aí uma mulher, pensa assim, ó, você pode salvar uma pessoa. Então uma pessoa no Brasil vacinou contra HPV, câncer, colo do útero, não desenvolveu câncer por causa de um trabalho que o Dr. Vacina fez. Se fosse só uma pessoa, já seria nobre já a causa, mas não é uma pessoa. São várias pessoas contra vários tipos de doenças diferentes. Então isso faz o quê? Que quando chega aquela hora de desistir, você fala, não, eu não vou desistir, porque eu estou ligado no propósito. Então esse é o propósito da empresa. Aí vem o meu propósito, né? Então o meu propósito também é muito ligado com o da empresa, que é ser reconhecido como um dos maiores nomes de imunização no Brasil, na parte do setor privado, de estar levando isso para a população com mais informação, mais acesso, qualidade. E o principal também que deve ao trabalho de todas as empresas, que é o quê? Tanta gente que é empregada no Dr. Vacina. Então hoje você olha quantos colaboradores tem no Dr. Vacina. Quantos franqueados aí também transformaram a sua vida por causa do Dr. Vacina? Então a gente tem um franqueado que saiu matéria recentemente, que ele trabalhava aí também CLT, teve um burnout aí tipo AVC, ficou na UTI, tipo, sei lá, 2 semanas, coisa e tal. E aí ele montou um Dr. Vacina. E hoje ele é um cara realizado. Montou um, já vai montar o segundo, e é uma pessoa super realizada, né? Então assim, claro, graças ao trabalho e à dedicação dele. Mas foi uma ideia que originou lá atrás. E aquilo que eu falo, então por isso eu não desisto. Então assim, eu sempre falo lá pro meu time, falo para os franqueados, eu falo, olha, eu nunca vou desistir. Então assim, eu nunca vou desistir, não existe nem essa opção de desistir, né? Então o pessoal que trabalha comigo nas clínicas próprias, então lá a gente tem as metas de ganhar mercado, de crescer e tal, né? Então eu sempre falo assim, a conversa é muito direta. A gente vai ganhar, nós vamos ser o primeiro. Quando eu comecei lá atrás eu nem contei para você. Era difícil de contratar enfermeira para trabalhar comigo. Na minha primeira clínica. Não acreditavam, de repente. Não acreditava. Então a enfermeira estava lá numa clínica lá que já era consolidada. Que geralmente era de vou médico sair, e tal. Aí eu ia contratar ela. Falei, mas por que eu vou trabalhar com você para ganhar a mesma coisa? Primeiro que eu não tenho dinheiro para pagar mais. Mas é porque eu tenho um plano. Então eu falava assim, olha, eu vou ser o maior de Sorocaba e região, lembro disso. Daí ela falou, mas como que você vai ser o maior? Eu falei, vou ser o maior pelo seguinte. Não tem ninguém em Sorocaba e região que pensa mais em vacina do que eu. Isso em 2017. Ninguém pensa mais que eu. E eu tinha certeza absoluta disso. Porque eu pensava em vacina 24 horas por dia. Então, eu só fazia aquilo. E eu duvidava. Eu falava, os concorrentes meus, os caras já estão muito grandes, já estão maiores. Eles não estão pensando nisso. E eu falei, então eu vou ser o maior por isso. Então, e assim eu continuo. Então, assim, essa certeza que a gente tem de falar assim, olha, como eu estava falando contra o franqueado outro dia. Marcelo, será que vai dar certo aqui, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu nunca vi alguém trabalhar, se dedicar e não ter resultado. Difícil, só se você estiver fazendo errado. Mas se fazer errado, tem que corrigir, né? Mas se você fizer, não tem... E você já dá um método, tudo. Não tem como não dar resultado, né? Então, às vezes, tenho até cuidado. Eu participo muito de todo o negócio. Então, eu vivo disso. Eu trabalho com o Dr. Vacina. Então, nós temos lá um time na franqueadora. Então, eu tenho lá gerente da parte de operações, da parte de enfermagem, marketing, tem todo um time, tem instalação, tem a parte de vendas e tal. Só que eu estou no negócio. Então eu falo, Marcelo, o que você faz? Eu falo, eu faço tudo. Mas como assim faço tudo? Eu faço tudo o que precisar de mim. Então tem algumas rotinas que eu faço meio que diárias, né? Mas além disso tem alguns problemas que às vezes fogem ali do controle do pessoal e eles falam, o franqueado quer falar com você. Então ontem mesmo eu estava em reunião com um franqueado, né? E, inclusive um franqueado de sucesso, tudo. E ele estava falando comigo sobre isso daí, da importância que tem a minha participação no negócio, né? Então, às vezes, o franqueado tem alguma dúvida, ele está travando em alguma barreira ali, ele não sabe como fazer. Além do time já ter feito reuniões, eu mesmo vou lá e faço reunião com o franqueado. Pode ser até um tema básico, foi como eu estava falando com ele ontem, né? Eu falei assim, olha, eu quero tomar muito cuidado da forma que eu vou te falar as coisas. Um cara inteligente, um franqueado de sucesso e tal... Eu falei assim, entenda que eu não quero te ofender. Porque eu vou falar algumas coisas que você tem que fazer e tal, que é meio básica. Isso não quer dizer que eu sou dono da verdade, mas é simplesmente a forma que eu faço e dá certo.
E às vezes você que tá ali dentro da operação não tá percebendo, Isso. né? E daí ele falou, não, Marcelo, pode falar o que você quiser e tal, não sei o quê, entendeu? E aí foi uma reunião leve, tudo, porque assim, a gente tem que tomar cuidado pra falar assim, olha, eu não sou o dono da verdade, mas esse é o nosso método, é assim que faz e aqui funciona assim. Existem outras? Pode até existir, mas esse é o nosso. Então, seguir o caminho, o resultado vem muito mais rápido, entendeu? Maravilhoso. É. Marcelo, obrigada por ter Obrigado, compartilhado aqui obrigado. sua história. Acho que a gente fez algumas reflexões sobre empreendedorismo também. Acaba sendo bastante inspirador. Então, muito obrigada mesmo. Ah, não, obrigado você. Acho muito bacana esse tipo de podcast, onde a gente traz pessoas reais, com resultados ali reais, né? Porque assim, eu tinha muito essa dificuldade no começo, Juliana até interessante falar disso, que era o quê? Que você só via histórias assim em livros, tal. E a maior dificuldade de quem começa a empreender geralmente vem de um mundo CLT. Seus amigos são tudo CLT. Então, quando você começa a empreender, você está isolado, você está sozinho. E você está vendo histórias de empreendedores muito grandes. E daí você fala, cara, mas eu tô muito distante do cara que é o dono, sei lá, do Pão de Açúcar, sei lá, dono de Itaú. Pô, é outra coisa, né? Então, quando você olha pessoas que são parecidas com você se inspira e fala, pô, É possível. acho que pra mim também Talvez dá, aquele caminho entendeu? funcione. Dá pra começar com pouco dinheiro, dá pra se dedicar e dá pra você conseguir. Então, parabéns aí pela sua iniciativa também. Foi muito bacana o bate-papo aí. Obrigada. E esse é o nosso objetivo mesmo, né? Trazer pessoas reais para que seja uma inspiração. E acredito bastante que a gente que empreende acaba pegando ali um gap que existe, inclusive na mídia tradicional, porque ou a gente está falando com os caras grandes, ou é CEO de grande empresa, e muitas vezes não são o espelho da maioria dos empreendedores brasileiros, né? E é isso que a gente tenta trazer aqui. Inclusive buscar nichos diferentes, inovações diferentes. Então, você é da área da saúde, entrevistei um cara que trabalha com IA na área da saúde, mas entrevistei uma pessoa que faz artesanato em porcelana. Então, para mostrar justamente que é possível empreender de diversas formas e ter sucesso de diferentes formas também, né? Que não existe uma fórmula única ou uma régua única para o sucesso. Mas a receita é sempre parecida, né? Cara, eu acho que sim. O que eu acho é isso. Não existe uma fórmula para que todo mundo vai seguir e aquilo necessariamente vai ser o sucesso. Então, talvez você abrir uma clínica de saúde, que é um comércio, que é um estabelecimento. Talvez uma outra pessoa vai fazer mais sentido estar numa área de serviço, com um horário flexível, de repente, que talvez se você tem um Mas comércio, eu digo não vai aquela ter. receita básica, dedicação e tal. Isso sempre funciona. Eu parto sempre que é você autoconhecimento, que é entender quem você é e o que você quer. Eu acho que esse é o ponto de partida para empreender. Certeza. Porque a partir disso você vai refletir nas outras coisas, que é o ter dedicação, que é buscar informação, que é ter conhecimento, que é procurar pessoas. Eu acho que isso é a chave para alguém, de fato, ter sucesso. Eu gosto de ouvir e aprender. Qualquer hora tem que fazer um podcast ao contrário aqui. Trazer alguém pra fazer com você. Me entrevistar. Porque daí você consegue contar todas essas histórias aí e aí a gente aprende também, entendeu? É super legal. Você sabe que a gente tem um plano disso. Uma amiga, até cliente, me falou assim, eu quero gravar com você, quero te entrevistar, a gente vai inverter. Vamos nessa. Pra ouvir como que é esse compilado de histórias, entendeu? Maravilha. Que é bem isso, assim, acho que eu aprendo muito. Com certeza. Fazendo as entrevistas, né? Então eu tenho uma década de pequenas empresas e grandes negócios, que foi um aprendizado gigantesco. E aqui, 2 anos fazendo as entrevistas aqui. E aqui é muito diferente, porque o papo ele vai mais profundo, né? Do que uma entrevista para televisão que você tá gravando ali para tirar 2 minutos, no fim das contas, né? Então aqui a gente vai numa profundidade diferente. E aí eu acho que a gente vai indo para outras áreas, sabe? Entendendo essa coisa do autoconhecimento, entendendo a questão do propósito, como algo que é muito mais estrutural para o empreendedorismo do que a gente imagina. Não, legal, parabéns. Obrigada. Bacana. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Espero que você também tenha se inspirado com esse papo. Compartilha com outros empreendedores, se inscreva no canal, porque é importante pra gente. Até a próxima entrevista.